Aleluia. Graças a Deus. Crianças de 2 a 9 anos poderão estar se dirigindo à classe. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 57 a seguir. E a gente vai continuar no capítulo 10. Tá bom? Mais alguns versículos. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Vamos dar a sequência. E vamos entrar no capítulo 10. Hein? Amém? Quem achou, diga amém. Graças a Deus. Na minha tradução, tem um título em cima que está dizendo o seguinte: quão difícil é seguir a Jesus. Eu não sei como está na tua Bíblia. Tem um espaço e tem esse tema. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas. A raposa tem suas tocas, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda o outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa que primeiro eu volte para despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Capítulo 10. Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades, lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhe disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita ou da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrares numa casa, diga primeiro a paz a esta casa. Se houver um homem de paz, e paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ele voltará para vocês. Fique naquela casa, e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Nem fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, e curem as doenças que ali houverem, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Vamos aqui em outro versículo. Versículo 17, do capítulo 10. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios submetem a nós e em teu nome? E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisardes sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro do céu, ou no livro da vida. Senhor Deus e Pai,
Pai querido, fala conosco, Pai. Repreendemos o que não provém de Ti. Senhor Deus e Pai, todo espírito que entra na mente, Senhor, para perturbar, para não fazer com que eles venham entender a Tua palavra, nós repreendemos agora e ordenamos que saia, que todos, Pai, possam, Senhor Deus, conseguir entender e aplicar a Tua santa e bendita palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava lembrando há pouco, agora que eu estava sentado ali, quando nós chegamos no seminário, a primeira semana, o pastor Florencio, que hoje ele é presidente ali da MISPA, ele falou algo que eu achei interessante. Tem muitos seminaristas que chegam lá e eles não são chamados, dizia o pastor, eles são assoviados, ou seja, oferecidos, não foram chamados. E ele diz assim, vocês que estão aqui, que vocês que ficarem, aqui é uma peneira, é uma seleção, começou a nossa classe com 66, terminou 24 alunos, e ele diz, os chamados, eles ficam, os assoviados, eles desistem. Então, é assim que acontece mesmo. E eu estava pensando e orando a Deus, desde o chamado de Abraão, lá em Gênesis 12, desde aquele chamado, Deus nunca mais parou de chamar pessoas. Ele chama pessoas para ganhar pessoas. Não é o próprio Deus que veio fisicamente, principalmente no Antigo Testamento e até no Novo que ele veio fisicamente, mas ele deixou uma tarefa. Então Deus no passado, ele chamou Abraão e vários homens foram sendo chamados por Deus. Vários homens, nós podemos ver os profetas, homens usadíssimos por Deus. Depois no Novo Testamento eles escolheram, eles chamaram os apóstolos. Eu gosto muito de um texto que diz, e Jesus andando nas praias da Galileia, dá a entender que Jesus estava passeando nas praias, estava olhando, estava lá o Pedrão, escuro, né? Queimado do sol, era pescador profissional, eu creio que com um shortão, né? Tem crente que pensa que ele estava de paletó, não estava, gente. Pescador, ele entrava na água, ia amarrar, tinha que pegar as redes, ele estava lá com um shortão, imagino preto, escuro ou vermelho, não sei, estava lá e Jesus disse, ei, vem Pedro, e chamou Pedro, foram chamando os outros apóstolos, mas a Bíblia fala no texto que nós lemos, que Jesus começou a chamar outras pessoas, Jesus começou a chamar outras pessoas, e o texto, como eu já disse aqui, quão difícil é seguir a Jesus, quando ele, versículo 57, quando andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei, meu mestre, para onde quer que o senhor fores. E o que ele disse para esse homem? Olha, os pássaros têm seus ninhos, os pássaros têm seus ninhos, as aves, os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus ia no caminho e de repente essa pessoa diz, eu vou te seguir. Jesus não deu assim algo bom para ele, vem, que ótimo, que beleza, vem para cá, vem para o reino, eu estou precisando mesmo. Porque no texto a seguir vai dizer, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Eu não sei o porquê Jesus disse para ele, para mim, eu diria, olha, ele jogou um balde de água fria, porque ele disse, você quer me seguir, mas eu não tenho nada a te oferecer. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E eles iam no caminho, de repente, no versículo 58, ou melhor, no versículo 59, outro disse, siga-me. A outro disse, siga-me. Mas o homem lhe respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Você percebe? Um queria servir, mas disse, eu não tenho nada para te oferecer, você quer? Para ver a motivação do coração. Olha o chamado, a motivação do coração. O outro Jesus diz, segue-me. Ele disse, Senhor, eu te sigo. Mas sabe, eu tenho meu pai está velhinho. Quando meu pai morrer, eu vou. Quando meu pai for sepultado, eu vou. Eu não posso ir agora.
E a mesma desculpa que às vezes muitas pessoas têm hoje é: eu não posso. Quando eu me aposentar, eu vou. Quando eu fazer isso, eu vou. Mas agora eu não posso, eu estou muito ocupado. Eu não posso. Jesus olhou para ele: deixa você sepultar os teus pais. Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Eu estou te chamando para a vida. Vem para a vida. Era um chamado ali na hora. Ele podia ter falado do Senhor: o Senhor está me chamando, eu vou. Ele disse: deixa eu sepultar o meu pai. Sempre nós estamos adiando, as pessoas estão adiando o chamado. E tem muitos chamados mesmo que parece que às vezes fica surdo, não consegue ouvir. Aí o terceiro desta lista, versículo 61, ainda o outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro que eu volte para despedir da minha família. Tipo assim: Senhor, eu vou, mas deixa eu ir. Porque o profeta Eliseu foi chamado e Deus permitiu que ele voltasse, né? Ele matou os bois no qual ele arava a terra, ele tombava e ele ganhava o dinheiro com aquilo, né? Ele foi lá, matou os bois e fez um churrasco, assou os bois e depois voltou, tirou tudo, apagou tudo o passado e ele foi para não voltar mais. O profeta Eliseu foi assim. Esse aqui queria ir despedir da família, e eu não sei qual o teor, o que significava isso, que o nosso Cristo falou para ele o seguinte: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aquele que olha para trás não é apto para o reino dos céus. Deixa eu despedir da minha família. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha só. Então parece que ele estava meio duvidoso. O Senhor lê o coração, o Senhor entende, o Senhor sabe o que está passando. Então parece que esse moço não passou no teste. Então você vê que no finalzinho do capítulo 9 de Lucas, o Senhor está ali chamando pessoas, ou pessoas estão se oferecendo para ir, e o texto encerra aí. Agora aí eu vejo no capítulo 10, Jesus de repente, ele aparece com pessoas chamadas. Olha só, capítulo 10, versículo 1, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2, logo no começo do versículo 1. Então Jesus, ele conversou, foi no caminho, conversou com as pessoas, mas de repente Jesus estava com 72 pessoas, já tinha os 12 discípulos, agora ele tinha 72 pessoas. Então a Bíblia fala do grupo dos 70, a casa, 70, mas era um pouquinho mais. A Bíblia diz 72 pessoas. E qual foi a missão deles? Jesus deu uma ordem para essas pessoas. Jesus não diz o seguinte: eu vou te dar uma aula aqui. Ele não deu. De repente essa multidão, será que estava no Sermão da Montanha? Essa multidão já andava com alguém, andava com os apóstolos, mas era muita gente, e Jesus já chegou dizendo: olha, você vai trabalhar. Olha o que Jesus disse para eles aí. Vamos ver aí se a gente segue. Então enviou de 2 a 2. Vamos lá no versículo 2 de Lucas 10. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mandem trabalhadores para a sua colheita. Então ele está dizendo que a colheita é grande, mas não tem ninguém. E aqueles homens foram. E Jesus começou a dar algumas ordens para eles, e falaram: quando entrar na casa, digam primeiro: a paz está nessa casa. E ele começou a orientar. E aí Jesus vai falando com esses homens, e a Bíblia nos mostra, olha só no versículo 9, o que ele diz? Qual era a missão? Curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. O reino de Deus, ele chegou com curas. O reino de Deus chegou com libertação.
com restauração. Ele disse: entra na casa, vocês vão lá. E era um lugar que Cristo iria, Cristo estava prestes para ir, mas ele disse: vocês vão na frente, e vocês vão chegar na casa, e vocês vão curar. Jesus não disse: eu vou dar uma unção especial de cura. Não, vocês vão e cura. Vocês vão curar. Então, você percebe que quando Jesus nos chama, Ele nos capacita. Jesus nos chama e não vai faltar nada. Inclusive, Jesus pergunta no outro versículo: quando eu vos enviei, porventura faltou-vos alguma coisa? O que eles disseram? Nada, Senhor. Não faltou nada, não faltou nada. Não faltou nada. Então, meus queridos, nós precisamos estar atento ao chamado do Senhor. Eu creio que Deus despertou no meu coração essa mensagem, porque aqui tem pessoas chamadas. Não tem pessoas assoviadas, não, pessoas chamadas. E eu achei interessante que esses homens que estavam no caminho de Jesus, o caminhando com Jesus, tinha sempre uma desculpa, mas de repente Deus arrumou pessoas, talvez desqualificadas. Eu fico olhando para os chamados. Jesus não foi procurar nas sinagogas para ter os seus discípulos, os 12, não foi. Não procurou nenhum sacerdote, nenhum religioso, não procurou ninguém desses. Mas homens simples, com coração cheios de verdade, de amor, queria viver um sobrenatural. Eles queriam viver algo diferente. Eles queriam ir em outras praias, ter outros poderes. E ele viu que Jesus era o possuidor, detentor de todo o poder. Então Jesus chamou esses 12. E agora nós vemos esses 70 e poucos discípulos. Como eu disse, eles passaram na cidade e começaram a fazer a obra. E eu quero frisar esse versículo: a colheita é grande e poucos são os ceifeiros. Tem muitos pastores, são poucos, principalmente pessoas confiáveis. Tem muita gente falando, mas os ceifeiros, aqueles que passam no crivo, como Jesus foi conversando com aqueles: olha, fica olhando para trás, que tipo de obreiro você é? É para frente que se olha. Então não tem esses. No versículo 17, dentro dessa comissão, olha o versículo 17, Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Os 70 foram e de repente, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios nos submetem a nós, em teu nome, nos submetem. Eles voltaram alegres, que ele diz: olha, os demônios obedecem. Eu chego nas casas, os demônios. Pastor, e por que agora não acontece isso? Ah, hoje não tem mais demônio. É agora que tem, é hoje, as casas estão cheias. Os crentes entram, os demônios continuam lá. Eles ficaram: mas como? Os demônios, eles chegamos perto e eles começam a querer reagir, e ele nos submete, é só mandar que eles obedecem. Meu Deus, era o poder de Deus, por isso que eles voltaram alegres. Eles estão dizendo: não é só letra, funciona o evangelho. Os enfermos foram curados, o Senhor mandou e o enfermo foi curado. Os demônios saíram, ficaram bravos e saíram. E aí Jesus disse: olha, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus chegou com força, expulsando o reino das trevas, expulsando as trevas. Parece que hoje não tem demônio em lugar nenhum. É todo mundo com problema psicológico, mas é psicológico. É porque é muita coisa, é a tela do computador. Pode até ser, mas precisa um crente de unção. Precisamos de unção para obedecer o chamado. Vai e faça. Ensina a palavra, expulsa os demônios. Se você não expulsar, ele vai ficar. Por que eu falo sempre, pastor? É uma área que eu trabalho desde sempre, antes de eu ser pastor. Não pedi. Até crente cai possesso. Até crente. Nas casas do crente tem demônio. Não estou falando todos, não estou generalizando.
Cadê o poder que não chegou? Cadê a autoridade de expulsar? Porque vira a casa de cabeça para baixo. Jesus diz, vai lá, entra, cura os enfermos. Jesus não veio para curar todos. Jesus curou muito, mas não a todos. E você não tem obrigação de curar todos, é só para manifestar o poder de Deus, para que o povo creia. Foi assim no passado, na igreja primitiva, cresceu por conta disso. Os chamados exerciam o poder. E hoje, por que o povo não crê? Porque não vê nada. Vê música bonita, igrejas bonitas, igreja com telão de LED, bonita, com ar-condicionado, mas não tem poder. Vocês entendem? É o poder de Deus. Nós somos chamados para isso. Somos chamados para fazer a diferença. Então, versículo 17. Com alegria os 70 voltaram. Até os demônios nos submete, Senhor, em teu nome. Versículo 18. O que é que Jesus diz? Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando foi isso? Ezequiel vai dizer. Quando foi isso? Quando Lúcifer foi expulso do céu. Ele caiu como um raio. Ele e 1/3 dos anjos, são os anjos caídos, que são os demônios. Eles caíram. E Jesus diz, eu vi ele cair. Ele está na terra, está por aí. E ele procura corpo, ele procura pessoa. Ele não entra em porcos não, só entrou um texto que tem, mas ele não gosta de entrar em porcos não. Ele quer o corpo de pessoa. Ele quer uma pessoa, que é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então eles voltaram alegres. Eles voltaram alegres. Versículo 19. Versículo 19, né? Eu dei autoridade a vocês para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu dei poder para vocês pisarem na cabeça, e não vai fazer mal nenhum para vocês. E eles voltaram alegres, dizendo, funciona esse negócio. Eu fico pensando no apóstolo Pedro, né? Chamado de Deus. Ele chegou perto daquele templo onde estava ali na porta formosa um paralítico. Ele disse, o paralítico pediu esmola. Ele disse, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Olha a unção do apóstolo Pedro, olha o chamado. Hoje a igreja tem ouro e tem prata, mas não pode dizer levanta-te e anda. Não pode, não faz. Tem ouro e tem prata. Tem, mas não pode. Jesus está convidando a igreja a viver um momento diferente nesses últimos dias da igreja. Os últimos dias da igreja, os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, e nós precisamos bradar em oração. Pastor, como eu faço para continuar no centro da vontade de Deus? Primeiro lugar, oração. Sem oração você não vai em lugar nenhum. Pastor, eu oro 2 minutos, 5 por dia. Não vai em lugar nenhum. Desculpa, mas não vai. Eu sei que tem gente que não ora. Eu creio que 50% das pessoas, dos crentes normais, não oram mais que 5 minutos. Por isso que não tem poder. Nós precisamos orar. Tem pastor que não ora isso. Mas sem oração não tem poder. Sem oração não tem presença. Sem oração a palavra não vai funcionar. Oração e palavra. A palavra de Deus tem que estar na nossa boca. A palavra é poderosíssima. E tem mais, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Ela vai fazer alguma coisa, vai providenciar alguma coisa. Então, meus queridos, nós estamos aí, a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Se não me engano, Atos 10, 38, vê se é, Atos 10, 38, Jesus ele veio a essa terra fazendo o bem e desfazendo todas as obras do diabo. Olha aí, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus, Deus estava com
Jesus. E ele foi desfazendo as obras do diabo. Ele andou fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo. Nós temos desfeito as obras do diabo, as encrencas. Eu não estou falando nem possessão. Tem briga, tem confusão, tem falta de perdão. A gente vai lá na casa e tudo bem. Vai lá e desfaça a obra do diabo. Onde é ofensa, que haja o perdão. Onde haver briga, que haja paz. Nós estamos aí para desfazer a obra do diabo. Jesus fez isso. E a Bíblia diz que Jesus só fez isso porque Deus era com ele. Porque aqui na terra ele estava 100% homem e 100% Deus. Mas ele agia como homem, ele precisava de Deus. Ele era dependente, tanto é que ele orava. Ele orava a noite inteira. Orou a noite inteira para escolher os 12. Então Jesus, 100% homem, 100% Deus. E Deus estava com ele. Senão ele não faria o que ele fez. Nem o próprio Cristo sem a presença do Pai. E nós, querido, como nós estamos? Como nós estamos? Deus tem cobrado muito assim, de mim, dentro do meu coração. A minha vida, a tua, a nossa vida, a tua em particular. Não fala do outro irmão, não. Você, né? Você. Como você está? Tem um chamado? Todos nós temos. Pastor, eu não sou nenhum pastor, não sou pregador, mas o dia que você aceitou Jesus, você foi chamado e aceitou. Você está no caminho. Você está no caminho, tem chamado, pode fazer. Eu nunca parei de trabalhar. Quando eu cheguei na igreja, 1 ano me elegeram presbítero sem poder, e já comecei a trabalhar, já comecei. E se não bastasse, eu cuidava de casa de recuperação. Eu dirigia congregações, do nada, não tinha cargo nenhum. Isso vai acontecendo, é a chama que arde por conta da força do chamado. A Bíblia diz que muitos foram chamados e poucos escolhidos. Por quê? Jesus até andou falando para uns aqui, se quiser vir, vem. Vem, mas não deu para escolher. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, todo mundo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, ali já abrange tudo. Deus chamou a todos, mas o reino de Deus chega só para alguns. O reino de Deus é chegado. Por isso que houve esses acontecimentos. E eu creio em milagres que irão acontecer. Enquanto o poderio bélico, enquanto a inteligência artificial está fazendo tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. E nós vamos ficando para trás no poder de Deus. Existe um poder maior do que a IA, do que a inteligência artificial. Existe um poder maior que pode estar dentro de você. Você se enche da IA que chama. Você se enche daquilo lá, mas e o poder de Deus na tua vida? A inteligência maior está no teu coração, está na palavra de Deus, está no joelho no chão, está na oração. É a inteligência maior e melhor para você direcionar a sua vida. Tem gente que chega para a IA e fala: IA, o que eu vou comer hoje? E ela vai aconselhar o cara. Está desse jeito. Basta um celularzinho desse tamanho. E agora? E para falar com Deus? 1 hora de joelho. É ruim? É o preço, é um prazer. É um prazer. Então nós somos chamados. Eu creio que tem pessoas chamadas aqui. Eu tenho pessoas aqui que estão enferrujando no chamado. Tem chamado. Eu fico assim, preocupadíssimo com uma pessoa que tem um dom, uma voz e é crente. Por que não canta para Deus? Toca, não canta para Deus. Em todas as áreas. É um grande empresário, por que não ajuda as igrejas? Eu lembro que quando eu liguei para o pastor Ezio Guimarães falando que eu ia para o seminário, ele disse: ô pastor, não vai não. O senhor é um homem que Deus vai levantar. O senhor é um homem que vai ficar rico. Deus está te levantando e dando muito dinheiro para você ajudar a obra de Deus. Mas eu não senti que era isso para mim. O pastor Edson falou isso para mim. Eu falei: não, eu vou. Porque eu posso fazer a obra de Deus ajudando. Deus me enriqueceu, eu vou financiar a igreja. Eu vou ajudar a igreja. Eu faço a obra de outras formas. O que eu não posso é não fazer nada. Eu tenho um chamado. Vemos pessoas vultuosas, pessoas como Nicodemos, um senador da república hoje seria. Ele acabou se envolvendo. Quando tem chamado aquele homem para ocupar as páginas da Bíblia, né? Nicodemos foi falar com Jesus à noite, com medo da pressão política, né?
E ele teve o privilégio de estar ali no sepultamento de Jesus, ajudar em algumas coisas. Homem influente, ocupou as páginas da Bíblia. E não era um pastor, não era um apóstolo, não era ninguém. De repente você tem um chamado, não é para dirigir uma igreja, não é para ser um pastor, não. É para fazer alguma coisa. Para o reino, para o próximo. Porque nós, crentes, temos que trabalhar com gente. Não é com máquina, é com gente. Falar com máquina é fácil. Trabalhar com gente. E com jeitinho ainda. Com bastante amor. Porque hoje em dia as pessoas estão estressadas ao extremo. Então vamos falar, Deus, que o teu poder possa estar sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Deixa eu te falar algo aqui no versículo 20. A Bíblia diz que eles se alegraram, né? Aí no versículo 20, o que está escrito aí? Lucas 10, versículo 20. Antes eles se alegraram, viu Satanás cair. No versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, outra tradução, no livro da vida. Eu achei interessante, ontem eu estava vendo um vídeo curtinho do reverendo Hernandes Dias Lopes, para mim o melhor, é o melhor. Ele sabe, Hernandes Dias Lopes é o melhor. É um dos, né? Mas para mim é o melhor. Ele estava falando o seguinte, que está uma preocupação. Nós vamos passar pela grande tribulação. E aí ele fez um estudo sobre isso, rapidinho. Vamos passar pela... E o anticristo, vem, não vem? Oi, preocupação, o anticristo já está. Vai ser quem? O Musk, não sei o que lá, quem é? Ele falou assim, olha, não se preocupa. Depois do estudo ele resumiu e disse, olha, única coisa que precisa, esquece de tudo isso, o teu nome precisa estar escrito no livro da vida, e se está, ele jamais riscará. Então esquece de anticristo, esquece de, não importa, teu nome está lá, a Bíblia diz que ele não risca, se foi, ele não riscará. Então para de, não esquece, passa a tribulação, não esquece, não é bem assim. Então tranquiliza, teu nome está no livro da vida. Fomos chamados pela graça de Deus. O nosso nome está no livro da vida. E Jesus diz para ele, não fica alegre só porque os demônios estão te obedecendo, não, rapaz. Você tem algo precioso aí que você não sabe o que significa isso. Sabe o que é ter o nome no livro da vida? Eu não sei quem prestou vestibular aí, ou para medicina, ou para no dia que sai o resultado, você fica lá, quer ver teu nome, meu Deus, meu nome não está aqui, meu Deus. Ai, meu nome está aqui. Lá no céu vai ser daquele jeito. Onde está teu nome? Letra M, oh meu Deus, deixa eu ver, olha aqui o nome, oh que assim seja, olha o meu nome, o nome escrito no livro da vida, não é brincadeira, o nome escrito no livro da vida, isso para os chamados. Ele diz, fica tranquilo rapaz, pode trabalhar, né? O importante é o nome estar lá, de repente você pode trabalhar, pode expulsar demônio, e o teu nome não está no livro da vida. Senhor, diz o texto, em teu nome expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu falei novas línguas. Em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. O que é que Jesus vai dizer para essa pessoa? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para os diabos e os teus anjos. Eu não te conheço. Os dons é de Deus. Pode muito bem uma pessoa ter todos os dons e não estar com Deus, não está salva. Porque às vezes a gente fala, olha que homem de Deus, que mulher de Deus. Pode não ter passado no crivo. Pode não estar o nome escrito no livro da vida. Pode não estar escrito no nome da vida. Já pensou? Não é credencial. Olha o pregador renomado, prega no mundo inteiro. Pode não estar no livro da vida esse nome. Nós não estamos julgando, eu estou falando texto bíblico. É isso que está escrito. Não é credencial. Que homem de Deus. E a Bíblia diz mais. Quanto mais você sabe, mais ele vai cobrar. A Bíblia diz, não queira ser mestre, porque se for mestre, a cobrança vai ser muito forte. São os chamados, irmãos. Cada um tem um chamado. Algumas liçõezinhas rápidas para a gente concluir. Os campos estão brancos. Está preparado para nós colhermos, é agora. Agora mais do que nunca você tem que pregar, mais do que nunca tem que falar de Jesus, mais do que nunca tem que sair. Mais do que nunca precisamos entrar nas casas através das células.
Cadê os líderes de células? Deus tem colocado alguns nomes no meu coração, vou procurar vocês, tá? Alguns nomes. Falar de púlpito não adianta, vou procurar vocês. Então, algumas coisas que eu aprendo, Jesus não oferece bênçãos e conforto e facilidade. Ele oferece a sua presença. Eu estou no caminho. Para aquele homem que estava andando com ele no caminho, ele disse, eu não tenho nada a oferecer. Mas, se o Senhor está no caminho, eu vou. Não é isso? Então ele não oferece riquezas e glória, embora o nosso Deus seja dono do ouro e da prata, e que não tem problema ser rico, não tem problema nenhum. O problema é a avareza. Não tem problema ser rico. Ele oferece a sua presença. Ele está conosco nesse caminho. Não tem conforto, tem a presença. A minha presença te faz descansar, disse o Senhor para Moisés. Quer mais? Ele não dá conforto, mas se você está no caminho com Cristo, o que você quer? E se porventura a riqueza vier, não coloca nela o coração, só isso. Não tem problema isso. Jesus, no caminho, é certeza de segurança, e nós não precisamos temer. Jesus está no caminho? Vocês estão no caminho certo? Então para que temer? Por que temer? Se Ele está contigo, Ele está dizendo, estou no caminho, só que eu não tenho onde dormir, eu não tenho, tá? Eu não tenho, não tem nada a ver. Jesus te oferece o que o mundo não pode oferecer, que é o teu nome estar no livro da vida. Então, coisas que ninguém pode. Então, isso aqui é o que Jesus, nós olhando para esse texto, nós podemos ver. Quando Ele te chama, Ele capacita. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele chama, Ele te dá autoridade. Autoridade para falar. Autoridade para fazer a obra de Deus. Ele te dá autoridade. Agora, sem autoridade não vai, irmãos. Vai mexer com alguém que tem problema espiritual sem autoridade, você apanha. E eu vejo pessoas que usam até gravata, o diabo pegar e tentar enforcar a pessoa que está expulsando ele com a própria gravata. Então Deus nos dá autoridade, meu querido. É a promessa que Ele faz a nós. Eu não vos deixarei órfão, não deixarei só, estou com vocês. A nossa alegria deve ser pelo fato de estarmos no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus, é a tua alegria. Essa é a nossa alegria. Não é porque eu estou fazendo, não é porque eu tenho um cargo, não é porque eu estou em algum lugar, porque na verdade nós não somos nada, nós só estamos. Eu sempre falo isso. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei impactante. Eu não posso falar que sou. Quem diz eu sou o que sou foi o próprio Deus. Ninguém mais pode falar isso. Você é tal. Eu não sou. Eu estou por um tempo. Enquanto eu viver, eu estou nessa profissão. Eu estou. Ninguém é. Quem é aquele que quer andar conosco no caminho? Quem é o nosso Jesus. Amém? Há uma alegria maior. Vale a pena trabalhar no reino de Deus. Naquele dia nós vamos dizer, Senhor, por que eu não fiz mais, hein? Eu não sabia que era assim. Mas você não ouviu as mensagens? Vocês não ouviram? Mas eu não sabia que eram. Mas vocês ouviram. Estavam surdos. Não ouviram, não sabia. Se a gente soubesse a recompensa do que nós fazemos. A Bíblia diz que um copo de água fria que você der para uma pessoa necessitada, nesse teu chamado, nessa trajetória, você há de receber um galardão lá nos céus. Galardão é presente. A obra é grande e poucos são os trabalhadores. O povo está ocupado demais com aquilo que não vale nada, com o vil. O Senhor disse para Jeremias, quando você conseguir discernir aí o precioso do vil, eu serei com a tua boca, Jeremias. É bem assim o versículo, Jeremias, se você conseguir distinguir o precioso do vil, a minha palavra estará na tua boca. Enquanto a gente não discernir o que é precioso para mim, o que é precioso, enquanto eu não discernir, eu não vou ter esse poder e essa autoridade.
Nós estamos ocupados com tantas coisas. Sabe o que o inimigo coloca, e está colocando nos últimos dias, para barrar o nosso chamado? Distração. Tanta distração, tanta diversão, é gostoso, né? Mas o povo não tem paz. Nunca a indústria do entretenimento, da área gourmet, das festas, a gente sai para os lugares, as piscinas cheias, os parques, os clubes cheios, todo mundo parece que está tão bem, né? Todo mundo falando com todo mundo, mas nunca teve uma sociedade tão deprimida e deprimente como a nossa, a atual. Tantas pessoas deprimidas. O que falta? O que falta? A Bíblia diz que dentro do coração do homem, a Bíblia nos dá a entender isso, há um vazio, que só Deus entrando vai preencher esse vazio. Você pode, imagina o que fosse teu sonho, e se esse sonho seu, todos forem realizados do jeitinho que você quer? Você não pode querer igual Lúcifer, querer ser Deus, o resto você pode querer. Você vai ser feliz? Não vai. Não vai ser feliz. Esse vazio só Deus vai preencher. A religião não vai. Pastor, estou na igreja. Por enquanto você está gostando, daqui a pouco sai. Se você não encontrar com Cristo, ficar só estou indo na igreja, daqui a pouco eu não quero mais. Eu quero que você encontre a Deus, procure uma igreja e sirva-o de verdade. Amém? Sirva-o de verdade. A Bíblia diz, se não me engano em Hebreus, que nós pastores daremos conta da alma. Não é, João? Nós vamos dar conta. Misericórdia, eu tenho que pregar a verdade. Agora um conferencista não tem essa obrigação. Um conferencista ele chega e fala bonito, fala 2 horas, né? E amém, não tem essa obrigação, mas pastor não, gente. Ele diz, ele vai cobrar dos pastores. Se não foi alertado, ele vai cobrar a alma das pessoas, o pastor. Eu acho que é só o pastor presidente, eu vou passar para vocês também, né? Vocês também, que pelo amor de Deus. Ainda bem que nós temos a palavra de Deus. Ainda bem que nós não fomos assobiados, nós fomos chamados. Eu creio que cada um que ocupa as cadeiras nesse lugar foi chamado. Não desenvolveu ainda, mas alguma coisa Deus vai te usar para fazer. E você vai saber, eu nasci para isso aqui. Eu estaria frustrado hoje se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo. Eu falei, que vida ingrata, que vida chata é essa? Para que eu nasci? Eu nasci para falar que Jesus está voltando. Eu nasci para falar que a palavra tem poder. Eu nasci para falar que a tua vida pode mudar. Hoje em dia parece que a Bíblia não está funcionando mais. Eu preciso de um conselho fora da Bíblia, porque a Bíblia não está sendo suficiente. E as pessoas doentes emocionalmente, com traumas e com tanta coisa. Vamos para a Bíblia e Deus tem certeza que Ele vai curar.